O uso do cloro no tratamento da água é vital para a saúde da população, pois o cloro elimina diversos agentes contaminantes da água. Em edição especial, dedicada aos grandes avanços científicos dos últimos séculos, a revista Life citou a filtração e cloração da água potável como um dos mais significativos avanços da saúde pública no último milênio, fato também destacado pela revista Veja. Sua aplicação no combate às doenças transmitidas pela água aumentou em 50% a expectativa de vida humana. Hoje, 85% dos medicamentos usam cloro na sua fabricação. O PVC é produzido através do cloro e está no nosso dia a dia nas tubulações de água, peças de automóveis, utensílios domésticos, material cirúrgico, bolsas de sangue. Além de seu nobre uso em tratamento de água e sua larga aplicação nas áreas de profilaxia e de saneamento básico, o cloro é uma importante matéria-prima para diversos segmentos industriais. Apesar de oferecer inúmeros benefícios, o cloro, como qualquer outro produto químico, também oferece alguns riscos quando o seu manuseio é feito de maneira incorreta. Neste vídeo, apresenta informações importantes para que você possa compreender um pouco mais sobre o produto cloro e poder realizar o seu trabalho de modo ainda mais seguro. Para facilitar a sua compreensão, neste programa as informações estão divididas em tópicos. Fabricação de cloro. Propriedades físicas e químicas. Efeitos sobre a saúde. Equipamentos de proteção individual. Descrição e funcionamento dos cilindros. Transporte, estocagem e manuseio seguro. Conexão, uso e desconexão dos cilindros. Como saber se um cilindro está vazio. Fichas de segurança disponíveis. Atendimento a emergências. Primeiros socorros. Plano de emergência. Treinamento. O processo de fabricação do cloro utiliza sal, energia elétrica e água. O cloro é produzido por processo de eletrólise, que acontece pela passagem de corrente elétrica por uma salmoura tratada, formada pela mistura de água e sal em equipamentos chamados células eletrolíticas. Destas células saem o cloro, a soda cáustica e o hidrogênio. O cloro que sai da célula, na forma de gás, é purificado, resfriado e comprimido e assim passa para o estado líquido. E é nesta forma que ele é armazenado e depois embarcado para os consumidores. Trata-se de um gás liquefeito. O cloro é identificado pelo símbolo químico Cl. O cloro não é inflamável, mas como o oxigênio, age como oxidante em determinadas condições, mantendo a combustão. Veja o que acontece com esta palha de aço incandescente. Ele pode reagir violentamente com várias substâncias, principalmente produtos orgânicos como graxa, óleo, vaselina, benzina, éter, acetona, álcool. Deve-se evitar o contato do cloro com este tipo de substância. Em sua forma gasosa, o cloro tem uma cor verde amarelada e um cheiro forte característico. É 2,5 vezes mais pesado do que o ar, portanto, se vazar, vai se acumular no nível do solo. Em sua forma líquida, o cloro é amarelo escuro e é 1,5 vezes mais pesado que a água. Se o cloro vazar, dificilmente ficará na forma líquida, porque ele evapora a uma temperatura de 34 graus centígrados abaixo de zero na pressão atmosférica. O cloro é transportado na forma líquida. Possui um teor de umidade muito baixo e, nestas condições, é normalmente chamado de cloro seco. Nesse estado seco, o cloro não corrói metais como o aço-carbono e o cobre. O termo cloro úmido refere-se ao cloro seco, que foi contaminado por umidade.
O cloro úmido corrói muitos metais. O cloro úmido pode estar presente nas suas instalações através de partes da tubulação que não estejam devidamente secas ou através de extremidades de tubulações que fiquem abertas, expostas à umidade do ar. Quando o cloro entra em contato com a água, reage formando tanto o ácido hipocloroso como o ácido clorídrico, e são estes ácidos que são corrosivos à maioria dos metais. Quando liberado de seu recipiente, um volume de cloro líquido gera em torno de 460 volumes de cloro gás à temperatura e pressão ambientes. Isso quer dizer que um cilindro de 68 kg de cloro pode encher completamente uma sala de 3x3 por 2,5 metros com 100% de cloro gás, deslocando todo o ar da sala. A pressão do cloro gás é a pressão exercida pelo gás em seu recipiente. A pressão do vapor aumenta radicalmente à medida que a temperatura do cloro aumenta. Os cilindros grandes têm capacidade nominal para 900 kg de cloro. Os pequenos normalmente têm capacidade para 68 kg, mas existem também cilindros com capacidades menores, principalmente 50 kg. Os cilindros de 900 kg são usados na horizontal e possuem uma placa metálica de identificação fixada na extremidade oposta à extremidade das válvulas. Na placa constam o número de série, o peso, ou seja, a tara, e a data do último teste de capacitação. Este teste de capacitação tem validade de 5 anos. A cantoneira exterior permite engate de ganchos para movimentação. Existem 3 bujões fusíveis em cada extremidade ou tampo do cilindro. Estes bujões foram projetados para proteger o cilindro de uma ruptura em caso de incêndio ou exposição ao calor. Eles possuem uma liga metálica que funde entre 70 e 74 graus Celsius, aliviando assim a sua pressão interna. Um capacete metálico removível protege as válvulas do cilindro durante o transporte e movimentação. O cilindro pequeno é usado na vertical e traz estampado em seu corpo, na parte superior, a sua identificação com o peso, ou seja, a tara, e a data do último teste de capacitação, também com validade de 5 anos. No caso do cilindro pequeno, o bujão fusível vem instalado na própria válvula. A válvula também é protegida por um capacete metálico. Este capacete deve estar colocado e rosqueado sempre que o cilindro não estiver em uso. O cilindro pequeno deve estar sempre em pé, seja no transporte, na armazenagem ou na utilização. Todo cilindro é carregado com cloro líquido até 80% de sua capacidade volumétrica. Os outros 20% são preenchidos com clorogás, que evapora da fase líquida. Para controlar estes limites, os cilindros são carregados sobre balanças, ou seja, a capacidade do cilindro 50, 68 ou 900 quilos corresponde ao peso do produto que preenche os 80% do volume da embalagem. O cilindro grande foi projetado para descarregar gás ou líquido. Possui 2 válvulas conectadas a tubos pescantes, por onde o cloro pode ser descarregado. Com as válvulas alinhadas na vertical, se a tubulação for conectada à válvula de cima, descarrega-se gás. Se for conectada à válvula de baixo, descarrega-se líquido. A válvula de cloro líquido é usada quando necessita-se de uma vazão elevada de cloro. Retira-se cloro líquido do cilindro e depois evapora-se o produto em evaporadores. Para vazões menores, usa-se a válvula de cloro gás. O cilindro pequeno também só é carregado com 80% de sua capacidade volumétrica e foi projetado para descarregar apenas gás. Possui apenas uma válvula sem pescante, por onde passa somente o clorogás, que fica na parte superior do cilindro. Devido ao fato de o cloro ser muito reativo, seu transporte, armazenamento e manuseio devem acontecer de tal maneira a minimizar os riscos de vazamentos.
todos os cilindros são inspecionados antes de serem carregados. São verificadas a validade do teste de capacitação, as condições das válvulas e a parte interna dos cilindros. A inspeção também inclui um checklist, conforme determina o decreto federal e as portarias que regulamentam o transporte de produtos perigosos. Na hora de movimentar cilindros de cloro, são necessários alguns cuidados especiais. Os cilindros pequenos não devem ser erguidos pelo capacete de proteção da válvula. Quando transportar cilindros pequenos no próprio local de utilização, recomenda-se utilizar carrinho de mão e prender os cilindros com uma corrente. Uma vez tendo chegado ao seu local de armazenamento, os cilindros devem ser presos de modo a evitar que caiam. Uma braçadeira ou corrente pode ser usada para evitar quedas acidentais. Os cilindros grandes podem ser movimentados através de talha elétrica, utilizando cabos de aço independentes com capacidade de carga suficiente. O cloro pode ser armazenado em ambientes fechados ou abertos, desde que sejam tomados alguns cuidados. Os cilindros não devem ser mantidos em áreas onde possam cair, empilhados, onde objetos pesados possam cair sobre eles, ou ainda onde veículos possam atingi-los. Também não devem estar próximos a elevadores, sistemas de aquecimento, ventilação ou ar-condicionado, porque caso haja um vazamento, concentrações perigosas de gás podem se alastrar. Deve-se evitar armazená-los abaixo do solo, uma vez que o clorogás é mais pesado que o ar e, em caso de vazamento, não vai se dissipar imediatamente nas áreas subterrâneas. Qualquer prédio que for abrigar cilindros ou equipamentos de cloro deve ser planejado e construído de forma a proteger do risco de incêndio todo o sistema de cloro. Recomenda-se uma construção não combustível. Em locais onde a luz do sol possa vir a aquecer os cilindros, é aconselhável que se proporcione algum tipo de cobertura. Os cilindros devem ser mantidos longe de produtos inflamáveis e outros produtos químicos que possam reagir com o cloro e também longe de poças de água para evitar corrosão. Nas áreas de armazenamento e uso, devem ser colocados avisos, informando que ali se manuseia produto perigoso. Pessoal não autorizado não deve ter acesso à área de estocagem. Recomenda-se a instalação de detectores de cloro interligados a sistema de alarme. Os procedimentos de conexão e desconexão dos cilindros devem ser realizados por um mínimo de 2 pessoas, devidamente treinadas e que devem utilizar o equipamento de proteção respiratória, no caso, a máscara facial com filtro. Por se tratar de uma simulação em cilindro vazio, nas cenas a seguir, os operadores não usarão as máscaras. No entanto, em uma operação real, os equipamentos de proteção respiratória são absolutamente necessários. Os cilindros grandes possuem 2 válvulas e, como foi explicado anteriormente, podem fornecer gás ou líquido. Os cilindros devem ser posicionados de modo que as 2 válvulas se alinhem verticalmente, pois assim a válvula superior fornece gás e a inferior líquido. A sequência de conexão e desconexão do cilindro grande vai utilizar a válvula superior, ou seja, a válvula de gás. O mesmo procedimento deve ser usado para conectar ou desconectar a válvula inferior ou válvula de líquido. Note que a válvula do líquido tem o seu ponto de conexão posicionado do lado oposto ao ponto de conexão da válvula do gás. Remova o capacete de proteção das válvulas. Verifique se a porca da gacheta e a tampa estão bem apertadas. Antes de retirar a tampa lateral, certifique-se de que a válvula esteja fechada. Remova a tampa lateral da válvula. Certifique-se de que a superfície da válvula esteja limpa e lisa. Usando uma nova junta de chumbo com 2 a 3% de antimônio, conecte o sargento e o adaptador à válvula. Utilize um flexível aprovado para conectar a válvula do cilindro à tubulação de descarga. Consulte. Aperte o sargento para vedar, tomando o cuidado de não apertar demais.
Usando a chave apropriada, abra um pouco a válvula do cilindro, introduzindo o cloro no sistema, fechando-a em seguida. Nunca use uma extensão ou barra para não forçar a haste da válvula. Se a válvula estiver dura, abra-a conforme mostrado a seguir. Verifique se há vazamento nas conexões. Normalmente, os vazamentos podem ser detectados usando-se vapor da chamada solução de amônia, que é preparada com hidróxido de amônio na proporção de 20 a 50% e água. Esta solução é colocada num frasco borrifador. O frasco não deve ter pescantes e não deve ser cheio totalmente, pois ele só deve borrifar vapor. Se houver vazamento, aparecerá uma fumaça branca. Se forem detectados vazamentos, estes devem ser sanados antes de dar prosseguimento ao processo. Repita o teste de amônia após sanar o vazamento. Usando a chave adequada, abra a válvula, dando uma volta completa. Isso é o suficiente para deixar a válvula totalmente aberta. Abra as válvulas apropriadas do sistema de tubulações. Verifique eventuais vazamentos novamente usando a solução de amônia. Enquanto a válvula do cilindro estiver aberta, a chave para o fechamento da válvula deve estar disponível no local. Cuidados especiais também devem ser tomados na hora de desconectar o cilindro grande. Deve-se ter em mente que os cilindros nunca estão totalmente vazios. Isso é particularmente importante em sistemas alimentados por cloro líquido. Feche a válvula do cilindro. Deixe que a pressão do sistema baixe para zero e aplique vácuo, se o seu sistema for projetado para isso. Quando os medidores de pressão da linha indicarem que todo o cloro líquido ou gasoso tiver sido evacuado para uma pressão de zero ou para um certo nível de vácuo, a válvula da tubulação pode ser fechada. O sargento agora pode ser desconectado. Certifique-se de que a junta que vem com a tampa esteja no lugar e aí sim recoloque a tampa da válvula. Proteja o flexível de descarga contra a entrada de umidade proveniente do ar úmido. Recoloque o capacete de proteção das válvulas e identifique que o cilindro está vazio. Coloque o cilindro no local apropriado para cilindros vazios.